Oi, gente, voltei com uma gameplay mediana com o Jason falsificado. Vamos procurar nossa primeira vítima de hoje. Odeio Tafis. Achamos o sortudo de hoje. Mortinho da Silva. Esses são seus pro players Forsaken. Tô quase com pena, quase... Como você, errou a espadada. Mais fácil da sua vida. Obliterado! Aproveitem essa LMS. Ganhei.